Quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a fazer nesta manhã a leitura de dois textos bíblicos. O primeiro lá no Antigo Testamento, Números capítulo 21, versículos de 4 a 9. O segundo, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 14 a 17. Diz assim a palavra de Deus aos nossos corações. Números capítulo 21, versículos de 4 a 9. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos porque falamos contra o Senhor e contra você. Ore ao Senhor pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou ao Senhor pedindo que tirasse do meio do povo aquelas cobras. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente, coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Este é um episódio muito conhecido, da caminhada do povo de Israel depois da sua libertação no Egito, quando ali, diante da necessidade, da escassez de água, de comida, o povo começa mais uma vez a murmurar de Deus e também do seu líder Moisés, e é acometido por essa infestação de cobras que mordiam o povo, e muitos vieram a falecer. E reconhecidos do seu pecado, eles se voltam para Moisés, pede que ele seja o intermediário do clamor, da oração, da confissão de arrependimento diante de Deus, para que ficassem livres daquele sofrimento. E o que o texto nos relata é que ao orar ao Senhor, Moisés é orientado a levantar esta haste com esta imagem desta serpente, e todas as pessoas que fossem mordidos por uma cobra se prostravam diante desta imagem e eram curadas pelo poder de Deus, o poder que representava aquela imagem. E eu quero agora, junto com você, depois de muitos séculos, o autor bíblico vai trazer uma interpretação sobre esse momento. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 14 e 17, nós lemos assim: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o autor está olhando para esse episódio, para esse momento da história do povo de Israel. Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus Cristo é a única esperança, meu irmão e minha irmã. Veja como a Bíblia se completa, como ela se interpreta. Como é bom nós conhecermos a palavra de Deus, estarmos sensíveis àquilo que a Bíblia fala ao seu povo. Nós estamos diante de dois textos que nos trazem esperança. O povo, lá no Antigo Testamento, diante de uma calamidade, diante de um enxame de serpentes que estavam trazendo morte ao povo, se voltam
se volta para o Senhor e tem ali a cura, a salvação da morte que tomava conta, né, das famílias, que trazia temor, que trazia medo. O texto diz que quando alguém era mordido por uma cobra e olhava para a serpente que representava Deus, ficava curado. E agora, depois de muito tempo, o autor bíblico nos traz esta novidade, dizendo que assim como aquela haste foi levantada no deserto e trouxe cura, agora Jesus Cristo é pendurado numa cruz, não somente para trazer cura física, mas muito mais, porque aquela geração de israelitas que estavam sofrendo com a morte pela mordida daquelas serpentes, eles foram curados naquele momento, mas posteriormente vieram a morrer, porque todos nós um dia passaremos pela morte física. Mas o autor do Evangelho de João traz-nos agora uma esperança que vai além dessa vida, que vai além desta caminhada aqui neste mundo. Todo aquele que olhar agora para Jesus Cristo, levantado numa cruz, terá a vida eterna, porque Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Agora, Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, é a nossa única esperança, é a esperança da cura física, é a esperança da restauração dos casamentos, é a esperança da salvação da nossa família. Jesus Cristo é a nossa única esperança para o emprego tão necessário. Jesus Cristo é a nossa única esperança para a salvação da nossa nação. Jesus Cristo é a nossa única esperança para a restauração da nossa esperança, da nossa alegria, da nossa força. Sim, meu querido irmão, há esperança em Deus. Jesus Cristo é a única esperança. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Jesus Cristo é a nossa única esperança para uma vida eterna com o Senhor, para termos uma esperança que vai além desta existência. Que Deus fale ao seu coração, que a esperança possa brotar na sua alma, no seu coração, em todo o seu ser nesta manhã. Jesus Cristo é a sua, é a minha, é a nossa única esperança.